Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Nossa irmã Sueli vai fazer hoje o estudo sobre a formação dos seres vivos. Vamos orar então. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, mestre querido, e em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e o será, na condução do estudo do dia de hoje. Mais uma vez, assim agradecemos pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Cá estamos com esse assunto que fala do início de tudo, né? Da formação da terra, da criação, de tudo. E agora da formação dos seres vivos, que não difere em nada do que a ciência tem descoberto sobre essa questão, né? Diz que no início tudo era um caldeirão, né? Um caldeirão de matéria orgânica. E dali as coisas foram surgindo, né? Então, no livro dos Espíritos, está escrito assim, que no começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, a Terra era, né, uma bola ali, quente, né? Uma bola incandescente, e ficou lá esfriando, até que deu condições para o aparecimento da vida, né? E milhões e milhões de anos se passando nesses intervalos aí, e nessa elaboração do planeta para que pudesse receber a vida. Segundo os espíritos, esses planetas de provação e expiação são o segundo na ordem do plano, né, da escala dos planetas, mas a Terra não surgiu de provação e expiação. Ela surgiu, deu origem à vida, ficou ali tempos e tempos e tempos, e assim inimagináveis, como um planeta primitivo, para então subir um degrauzinho aí na escala dos mundos. E agora ela é um planeta de provação e expiação em vias de se tornar um planeta regenerador. Mas para isso tem tempo ainda para que isso aconteça, né? Às vezes a gente fica pensando, mas a Terra pode ser destruída, pode aparecer um meteoro, alguma coisa, bater na Terra. E daí? Qual o problema? Né? Como a Terra, existe uma infinidade de mundos destinados à reencarnação de espíritos que estão provando e espiando. E se ela desaparecesse do contexto universal, não ia causar nenhum problema. Nenhum problema, ela é um grãozinho de areia nesse vasto universo, né? Mas nós não temos que nos preocupar muito com isso, porque há muitas moradas na casa do Pai, a Terra é novinha ainda, né? Ela é muito novinha, acreditamos que ela poderá sofrer abalos para que ela possa se revigorar do jeito que ela está esgotada pela ação do homem. Isso aí não é novidade para ninguém, né? A gente está vendo que nós temos um planeta que a maior parte é de água, e nós temos pouquíssimos reservatórios de água potável. E a Terra está cansada, está destruída, né? Está aí o efeito estufa provocando, né, uma série de problemas, furos na camada de ozônio por conta da poluição e de tudo que acontece. Então a gente está maltratando demais essa Terra e não estamos merecendo, né, que essa Terra continue nos servindo do jeito que ela sempre fez. Mas isso está aí nos desígnios de Deus,
e cabe ao homem fazer a sua parte, né? Porque a gente fica sempre pensando assim, há tantas coisas que a gente quebra na nossa casa e nem tudo a gente joga fora, né? Quantas coisas estragam dentro da nossa casa e nem tudo a gente descarta. A gente dá um jeito de consertar, a gente dá um jeito de colar, né? Tem até uma prática, eu não sei se acho que é japonesa, se eu não me engano, acho que é japonesa ou chinesa, não sei, que quando alguma coisa de valor se quebra, que eles colam isso. Eu até tinha um nome dessa arte, que é interessante a beça. Alguns dizem, ficar com coisa quebrada e colada dentro de casa dá azar. Isso até vem aí de uma série de crendices e também até lá, né, do Oriente. Mas eles têm essa prática que quando alguma coisa de valor se quebra, eles colam, eles consertam e preenchem os espacinhos. Quando não conseguem colar perfeitamente, preenchem os espacinhos com ouro. E ela se torna uma nova peça muito valorizada. E quando não tem espacinho nenhum, eles colocam o ouro aonde fez o risco e ali está representada uma restauração de algo valioso que não deve ser descartado. Então é aquela história, se a terra está estragada, rasgada, né, quebrada, vamos consertar, né? Porque o que tem de mais valioso do que ela para nós é a nossa casa. É onde nós, espíritos, em provação e expiação, estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa redenção. Claro que nós temos uma infinidade de moradas na casa do Pai que possa nos ajudar também a fazer isso. Mas isso se não estivesse sendo destruído pelo próprio homem, né? Mas a nossa casa está sendo destruída pelos seus moradores, pelo povo que ali está, pelos espíritos que ali estão, né? Precisando dela. E ela é fértil, ela é farta, ela nos oferece tudo que a gente precisa. Então, nunca é tarde para começarmos a agir direitinho, né? Então, se ela está estragada, vamos consertar, vamos acertar, vamos colar, né? E vamos fazer isso com muito cuidado, com muito critério, porque ela é muito valiosa para nós. Então, não é tudo que a gente quebra que a gente pode descartar. E essa atitude de consertar tem que partir de cada um. Mesmo que a gente não possa consertar a terra inteira, vamos consertar o que está ao nosso alcance. Né? Vamos fazer aí a nossa parte. Essa questão de fazer a nossa parte, isso é fundamental em todas as situações, em todas as coisas. Jesus ensinou isso e nós precisamos aprender essa lição. Fazendo a nossa parte em todas as situações, em qualquer situação, em qualquer condição, só vai nos acontecer o que tiver realmente no nosso mapa reencarnatório. Na escolha que fizemos, a escolha que nós fizemos para obter a nossa redenção, a nossa evolução, aperfeiçoamento, essa escolha foi com esse objetivo, de fazermos a redenção e crescermos um pouco mais. Então, isso terá que acontecer, independentemente da nossa fé, né, daquilo que nós acreditamos. Muitas vezes, algumas pessoas que têm uma fé, que não é uma fé raciocinada, quando começam a ser abalados por alguma coisa, alguma doença, algum acontecimento triste, começam a colocar sua fé em questão. Né? Por quê? Ter fé não nos dá garantia de absolutamente nada. Nada. Não é porque nós temos fé que nada de mal vai nos acontecer. Porque as coisas que temos que passar, nós vamos passar. Então, a fé que o Espiritismo nos ensina, a fé raciocinada, é aquela fé que não está atrelada a coisas boas, né? As coisas felizes da vida, e sim a certeza
de que nunca estamos abandonados pelo Pai. Nunca estamos entregues à própria sorte. Que seja o que tivermos que passar, não vamos passar sozinhos. Vamos passar com a ajuda dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Se não tivermos amigos encarnados, com certeza temos amigos desencarnados e o nosso anjo da guarda, que vai nos proteger, porque essa é a função dele, né? Essa é a função do anjo da guarda. É sustentarmos-nos nas nossas aflições, ajudarmos-nos naqueles momentos difíceis que a gente passa na vida. Não é de evitar acontecimentos, né? Então, somos espíritos abençoados por Deus, e aquilo que a gente tiver que passar, a gente vai passar. Né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente não tenha que passar nada que não estiver naquele mapa kármico, que são as causas atuais de aflições, que a gente procura, muitas vezes, sofrimento onde não tem que existir sofrimento. E, segundo os espíritos, é o maior deles. O maior número de dores e sofrimentos que a gente passa nesse mundo não vieram no nosso mapa kármico, foram adquiridos aqui. Por mau uso do livre-arbítrio, por desobediência, negligência, imprudências e uma série de coisas. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que isso nos dê um pouco mais de segurança nessa vida que está tão problemática para nós, né? Nós estamos aí com um problema social enorme, né? O Rio, por exemplo, está dando medo às pessoas estão com medo de passar em determinados locais, e agora não adianta mais. Até meu filho esse fim de semana ainda falou comigo: mãe, fique bastante atenta, porque você passa sempre ali em Manilha, e ali todo dia está tendo arrastão e assalto, todo dia. Não tem hora, qualquer momento. Mas aí é aquela questão, a gente que tem, né, essa certeza de que fazendo a nossa parte, nós estaremos sendo supervisionados pela espiritualidade, que só vai deixar acontecer aquilo que tiver que acontecer. Então, aquele que realmente ele tem que perecer numa situação assim, vai independentemente da sua parte feita. Agora, logicamente, que aquele que também não tem cuidado nenhum, ele pode procurar situações para ele, né? Agora, tendo necessidade, a gente não precisa andar com tanto medo pelas ruas, pelos nossos caminhos, né? Porque eles estão supervisionados pela espiritualidade superior. Nós não estamos. Agora, precisamos fazer a nossa parte. Senão, né, atravessar a rua ali sem olhar para cima ou para baixo, porque, mas a mão vem de lá. E daí? Houve um atropelamento aqui na frente deste centro, uma ocasião, isso tem muitos anos, que dois amigos, eles estavam abraçados para atravessar a rua. Eles estavam conversando, se encontraram, um estava com a mão no ombro do outro assim, conversando. Inclusive, um deles é pai de um amigo do meu filho, era pai de um amigo do meu filho. Aí, esperando os carros que estavam vindo pararem para eles atravessarem, olhando, esperando. Mas vinha um caminhão dando ré aqui. E silenciosamente dando ré. E como eles estavam numa posição que não dava para o motorista ver, como estava silencioso, eles não ouviram e o motorista não viu. As pessoas que estavam, inclusive, chegando para o centro, começaram a gritar muito, mas o motorista não ouviu. E, no entanto, aconteceu uma tragédia horrorosa aqui na frente. Quer dizer, eles estavam fazendo a parte deles, eles estavam olhando, porque para lá a tendência é o carro descer, né? Quer dizer, foi uma tragédia, foi uma fatalidade aquilo ali. Mas quando a gente faz a nossa... Se não tivesse na hora deles, eles não iriam. Estava na hora. Aconteceu isso, né? E, às vezes as coisas são inusitadas, acontecem coisas inusitadas para tirar a pessoa da terra, quando ela tem que ir. E às vezes o acidente é tão horroroso que você jura que a pessoa não sai dali com vida e ela sai. Não tinha que ir, né? Então a gente sabe que a gente precisa realmente de confiar aí na providência divina, né? Porque eles estão no comando de tudo. Criaram tudo isso que existe. Prepararam a terra para receber esses espíritos todos em provações e expiações. E, no entanto, a gente está aqui usando mal o livre-arbítrio para destruir esse planeta
que é a nossa casa, né? Então, os espíritos nos dão a conhecer como que isso tudo aí começou, né? A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Isso é o geral, né? Mas isso aí, milênios se passando, né? Muitas coisas acontecendo. Eu acho que foi 1985, se eu não me engano, foi em 85, não tenho certeza. O Globo publicou uma reportagem no caderno Ciência e Vida sobre o universo. Olha, em 85, tem muito tempo. Eu até procurei, eu emprestei isso a uma pessoa aqui no centro, e eu tenho a impressão que eu tenho mais cópia, mas eu tenho que achar. Falando sobre essas questões do universo, como surgiu a vida, como aconteceu tudo isso, cálculos que eles estão fazendo, eu sempre faço essa referência aqui, que isso eu lembro muito bem. Os cálculos do universo entre o micro e o macrocosmo são iguais, idênticos, só que um negativo e outro positivo. E todos os cálculos matemáticos são exatos, e qualquer um que fizer esses cálculos vai chegar a esses números, é um 10 elevado à 39ª potência, um seguido de 40 zeros. Então, isso aí é a contagem do macro e do micro, em todos os pontos. Na questão gravitacional, na distância de estrelas, é impressionante a precisão disso aí, né? Muito perfeito mesmo. Então, a vida surgiu na Terra, segundo esses físicos. Paul Dirac, inclusive Paul Dirac é um deles que estava fazendo esse estudo, dizendo que a vida surgiu na Terra sob um conjunto de fatores assim perfeitamente ajustados, sem nenhuma coisa fora do lugar. Calor na medida certa, grau de estabilidade do meio. Então, coisas perfeitamente, né, colocadas ali para que esses germes pudessem se desenvolver. Para que aquela matéria orgânica, como se a Terra fosse revestida de uma substância, digamos assim, gelatinosa, mucosa em todo o planeta, contendo o germe da vida. E ela sofria muitos ataques elétricos na época, muitas coisas. Então, foi uma ação conjunta de fatores que fez que essa vida eclodisse na sua forma mais simples, né? Mais simples. E aí, dali, milhões e milhões de anos foram se passando, as coisas foram se aperfeiçoando, foram evoluindo, né? E Kardec, adepto da lei da evolução, evidentemente, as coisas foram acontecendo e foi dando origem à vida nas suas várias espécies, né? Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos. Olha só. Em estado fluídico no espaço entre os espíritos. Por exemplo, os cometas, eles são carregados dessa matéria orgânica, né? Não só no seu núcleo, né? Que é gelo, né? É um gelo ali, mas há aquela água carregada de matéria orgânica. Que a cada viagem que ele dá em torno do seu Sol, porque os cometas que estão no nosso sistema são nossos. Eles não vão para outro, eles ficam ali, errantes, passeando nas órbitas dos planetas.
né? E cada vez que ele passa pelo Sol, ele derrete um pouco. E aquela matéria orgânica vai ficar ali solta naquele espaço ali. E ele vai pegando matéria orgânica de outros planetas. É muito interessante o trabalho deles. Eles são tão interessantes que não tem ainda um estudo formado, né, fechando essa questão dos cometas. Até hoje a gente não tem, né? Então aqui diz, ó, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço entre os espíritos. Entre os espíritos, nós somos os habitantes do universo, do espaço. Nós não pertencemos a mundo nenhum. Nós moramos no universo, como espíritos que somos, né? Ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Claro que organicamente falando, porque os espíritos não nasceram assim ali, né? Só a matéria que daria origem, né, aos corpos, à matéria, aos corpos materiais, para que os espíritos pudessem utilizá-los. Comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma pluralidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias, ó. Desde que estejam nas condições necessárias. Então, há necessidade que essas condições sejam apropriadas à necessidade de cada elemento. A menor perturbação, olha só, a menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Então, se isso acontece no reino mineral ali, né? Olha só em grande escala aí no universo. Kekulé, por exemplo, quando ele estava para fechar a fórmula do benzeno, ele não conseguia fechar. De jeito nenhum ele conseguia fechar a fórmula do benzeno. Estava tudo direitinho, os átomos arrumadinhos, tudo do jeitinho que tinha que ser, mas tinha algo perturbando aquela finalização da fórmula, e ele não conseguia fechar de jeito nenhum. E ele passou, ó, tempos e tempos tentando, mas não conseguia fechar a fórmula do benzeno. Aí o que aconteceu? Persistência, necessidade, né? Ele deu uma cochiladinha e sonhou com uma cobra mordendo a própria cauda. Quando ele acordou, aquele sonho muito nítido, ele visualizou aquela cobra mordendo a própria cauda, colocou aquele desenho na fórmula dele, só faltava fechar. Fazer com que o átomo se encostasse no outro, fechando essa forma, no formato da cobra mordendo a própria cauda. Então é aquela história, quando a gente faz a nossa parte, com certeza nós vamos ser muito auxiliados. Fez então, Kekulé então lançou aí a fórmula do benzeno por conta disso. Quer dizer, os espíritos estão constantemente junto da gente, nos ajudando, quando a gente oferece condições para eles, né? Tudo tem que ter uma situação adequada. Então imaginemos aí a vida surgindo na Terra, necessitando dessas condições perfeitamente adequadas para que pudessem eclodir e ali oferecerem corpos para que os espíritos pudessem reencarnar. Foi o que aconteceu aí com a Terra, né, na sua criação. Por que não ocorreria, então, o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolvem a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Né? Olha só, o mosquitinho da dengue, que mata a gente, uma coisinha de nada, ele precisa de uma situação adequada para ele se desenvolver. Água parada e limpa. Empinhar aquela aguinha ali que fica. E não precisa de muita. Uma tampinha de nada, com um pouquinho de água já é o bastante para ele. Se se não for adequado, não vai desenvolver. Mas ele tem um nascedouro
adequado nas nossas casas por conta dessa pouca exigência dele, né? Pouca água, limpa, né? Então acontece isso. Então a gente vê, se a gente vê esses elementos assim, né? Se a gente vê essas criações, essas eclosões de vida ali, ele pode ficar ali de uma estação para outra, né? Animaizinhos às vezes que vivem em locais totalmente assim, sem condição de vida, mas podem eclodir depois de anos e anos e anos ali adormecidos, aqueles germes latentes. A gente então vê, se isso acontece aqui no nosso mundo, aos nossos olhos, né, sobre a nossa observação, o que não acontece aí em escala universal, né, colocando os mundos prontos para receber a vida material, né? Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Existiu e com muito maior intensidade, né? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Por que será, né? Por que será que a gente não consegue saber tudo? Vamos pensar na nossa situação intelectual e moral. Dá até vontade de rir, né? Se a gente se acha capaz de conhecer os mistérios da criação. Num planeta de provação e expiação, estamos encarnados, enraizados de paixões inferiores, das quais a gente não tem o menor domínio. Menor domínio porque a gente se descontrola facilmente, né? Então, quem somos nós para achar que somos capazes de entender coisas tão grandiosas se a gente não consegue entender as próprias atitudes, né, na vida que a gente tem? Então, a gente precisa de ser desenvolvido entre todos nós a humildade, de ser desenvolvida a humildade. Reconhecer que não somos ainda capazes de conhecer todas as coisas. Não iríamos entender. Não é que Deus está brincando de esconde-esconde com a gente, é que a gente não entende. É como explicar os efeitos da eletricidade para um grupo de selvagens que nunca viu uma luz elétrica na vida. Querer que ele entenda como que funciona a fibra ótica que leva tudo para dentro da nossa casa, né? Que coloca o mundo dentro da nossa casa. Como? Não vai entender. Então, para que eles iam se estressarem, se é que isso é possível, né? Eles iam nos estressar, isso sim, com revelações das quais nós não iríamos poder fazer nada com elas. Nada. Nada. Porque a gente não entende. Então é aí que essa questão, quando fala em mistérios de Deus, é nesse sentido. Não é que ele está escondendo nada. Não tem nada para esconder. O que tem é coisas para compreender, e se a gente não tiver ainda um nível de entendimento para determinadas coisas, não adianta explicar, que a gente não vai conseguir, né? Bem, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre e veio a seu tempo. Tudo veio primeiro, né? Tudo veio primeiro. A espécie humana foi a última a aparecer aí. Então, a Terra foi toda preparada, foi toda esquematizada para receber o ser mais importante da criação divina, a espécie humana. Apesar de todos os problemas
nós somos os mais importantes. Ah, mas como assim? Como assim? Quem mais se conhece no reino, nos reinos da natureza, que possam fazer considerações sobre o Criador? Ninguém. Só nós, né? Apesar de sermos tão ainda inferiorizados, nós já sabemos que Ele existe. Nós já podemos fazer considerações sobre Deus. Sabemos que morremos. Isso também é uma outra característica, fisicamente falando, claro. Sabemos que a morte existe na parte material, né? Coisa que o reino animal não tem essa percepção. Eles sabem que tem algo diferente acontecendo com eles. Tanto que eles, muitas vezes, se ausentam dos seus ambientes para morrer fora do olho do dono. Mas eles não entendem a morte. Eles não entendem isso. Eles sabem que tem algo diferente. Tanto que um animal, o cão, que é o que mais a gente tem contato, assim, apesar de que hoje estão, né, tem tantos outros animais sendo domesticados, né? Mas com quem mais a gente convive, assim, gato e cão, né? Os cães, os gatos, sejam, né, quem for, quando eles estão muito doentes, eles se recusam a receber tratamento. Eles não comem, eles não querem tomar remédio, eles cospem, eles não querem receber. Para desespero do dono, que não consegue medicar o bichinho, não consegue alimentar, por mais que enfie aí na seringa, eles botam para fora. Por quê? Intuitivamente, eles sabem que tem algo acontecendo que não tem mais condição de oferecer vida para eles. E eles querem morrer. Eles querem morrer. Porque eles não entendem a morte, eles não sabem bem o que é isso, mas eles sabem intuitivamente, por instinto, que a vida que eles não têm mais condição de viver. Eles sabem, eles não podem mais andar, eles reconhecem essas limitações, eles não querem viver. Então, eles não tomam os remédios, eles não comem. Eles não querem saber disso, eles querem morrer. Porque eles não entendem essa questão, né? O animal, ele só tem conhecimento da vida, ele só tem esse conhecimento quando ele está ativo no corpo dele. Porque morreu o corpo, essa alma, né, essa alma animal, esse princípio espiritual, ele não mais anima aquele corpo, vai animar outro. Mas ele não tem registro de que viveu na nossa casa. Então, ele não tem aquilo que a gente chama de reencarnação. Ele não reencarna. A reencarnação envolve conhecimentos, memórias de vidas passadas. Eles não têm isso. O arquivo mental deles é para o que eles aprenderam. É para o que eles vieram aprender. Eles aprenderam a se virar, aprenderam uma porção de coisa, aquilo ali fica. Mas esse conhecimento de que eu fui dona, ele não tem. Ele pode ser aproveitado num cãozinho, que está numa fêmea que está copulando e dando oportunidade à vida na própria casa dele, mas ele não vai lembrar disso. Ele não tem essa memória, né? Histórias a respeito disso, eu não vou dizer que são mentirosas de forma nenhuma, quem sou eu para isso? Mas não tem uma explicação lógica porque os animais são aproveitados quase que imediatamente, está isso lá no Livro dos Espíritos, para seguirem o seu curso evolutivo. Não é? Então, a gente vê que realmente nós somos os seres mais importantes da criação. Porque nós entendemos a morte, a gente sabe que ela existe, nós somos espíritos que reencarnam, que têm memória, que têm expressões, que faz considerações a respeito do Criador e que tem um raciocínio e uma inteligência ilimitada, coisa que também não acontece no reino da inteligência inferior. Eles têm raciocínio e inteligência, mas não é ilimitado. Eles têm limitações. Então, nós somos realmente os seres mais importantes da criação. Foi por isso que nós viemos por último. Nós fomos os últimos a chegar. A Terra já estava bem preparadinha, bem arrumadinha para que a gente chegasse. E agora, o que a gente está fazendo com ela, né?
matando ela, destruindo aquilo que é tão importante assim para nós. Assim, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi feito do limo da terra. E foi. Daquela camada, né, gelatinosa, daquela água ali. Né? Por isso que água no Testamento, ela quer dizer o elemento material, quando se fala em água. E Deus, né, flutuava sobre as águas, sobre a matéria. Porque a primeira coisa conhecida foi isso. Né? Porque a vida só poderia surgir depois que os rios, as águas, estavam mais ou menos organizadas no planeta. Porque era ali que estavam, né, as coisas. Então, ela se misturando com a terra, fez aquela gosma ali, né? Aquela camada, né, na terra, como se fosse um limo, e dali que foram eclodidas as vidas, né? Todas que a gente conhece aí no planeta. Não podemos conhecer a época da aparição do homem e de seres vivos sobre a terra. Todos os nossos cálculos são quiméricos. Não tem como avaliar, não tem como contar, porque são bilhões de anos, né? São muitos milênios preparando a vida. Então não tem como saber quando exatamente ela surgiu. E qual é o interesse nisso também, né? Para quê? E que isso vai nos tornar melhores, né? O que vai nos tornar melhor é esse conhecimento de que a Terra foi preparada para nós. Então isso tem que nos tornar melhores, isso tem... Ora, imaginemos, né? Nós vamos ser recebidos na casa de uma pessoa, como hóspedes. E esse anfitrião prepara um jantar maravilhoso para a gente, uma mesa linda, com tudo que a gente precisa. Prepara um quarto confortável, quentinho, né? Ou fresquinho, dependendo da temperatura. Prepara tudo. Aí o que a gente faz? Entorna a comida, joga fora, suja tudo, entra naquele quarto, bagunça tudo, rasga a roupa de cama, larga para lá e depois vai embora. Olha, que horror. É exatamente isso que a gente faz com a terra. Porque ela é essa casa quentinha. É esse banquete. Banquete com tudo, que ela oferece tudo. Né? É o sol que aquece. Né? São as estações todas que vão trocando, nos dando oportunidade de sentir um friozinho quando estamos já enjoados do calor. Então é assim. Quer dizer, a gente não se toca o que a gente está fazendo. Né? E não estamos sendo dignos de sermos considerados os seres mais importantes da criação. Mas pior que somos. E isso não pode ser trocado. Então, a gente tem que consertar, né? Tem que fazer jus a esse nome aí. Após esse período primário, quando o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Por isso, né? Porque a gente não tem como conhecer. Podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos no planeta. Quer dizer, essa matéria, esses elementos orgânicos, continuam aí, na Terra. Continuam no limo da terra, continuam na água, continuam em todos os lugares, mas as situações adequadas à eclosão da vida assim, não tem mais. Então, aquilo que é necessário para fazer a vida eclodir daí, dessa geração espontânea, não existe mais, porque não tem mais necessidade. E aquilo que não é necessário, não existe. Deus se encarrega de tirar, não existe, né? Então acontece o quê? Por quê? Não tem eles, os elementos estão ali, mas eles não vão mais, não há necessidade, porque os homens absorveram em si a capacidade de fazer a sua procriação, né? Da forma que fazem. Então não tem mais necessidade disso. Por isso que essa geração espontânea foi só no início
da vida, quando ainda não existia a situação como nós temos hoje, para que a procriação, né, pudesse acontecer. A espécie humana não começou por um só homem. Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Longe, muito longe de Adão ter sido o primeiro homem da terra. E sabe quem mostra isso? O Velho Testamento. Não é a ciência, não é o espiritismo, não são os heréticos, não. É a própria Bíblia. O próprio Antigo Testamento se contradiz nisso. Se é que se contradiz, né? Porque são alegorias. Tanto que aqui, ó, eles continuam. Adão viveu mais ou menos cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então vamos ver, olha, cientistas determinaram que crânios, ossos de membros e dentes de ao menos 5 indivíduos encontrados em uma colina, no Marrocos, têm cerca de 300.000 anos de idade. Até então, entendia-se que o Homo sapiens está na Terra há 200.000 anos. Mas há essas últimas descobertas, isso foi lançado em, acho que em 2017, não sei, essa pesquisa, mostrou isso aqui. Que eles usaram carbono, né? Eles usaram uma série de coisas para datar essa civilização. Então a gente fica imaginando, Adão, 4.000 anos, ora, 4.000 anos, os livros védicos têm quase 6.000 anos. Claro que isso aí é uma alegoria, totalmente alegoria, falar que Adão foi o primeiro homem. Agora, e lá, no texto, então onde que está provando que ele não é o único homem, né? Por quê? Se tudo tivesse saído ali, se a humanidade tivesse saído de Adão, ele era o primeiro homem, né? O único homem ali. Ele teve 2 filhos, Caim e Abel, e depois teve um terceiro, o Sete. Abel foi morto por Caim, por inveja. Lembram da história? Porque Abel cuidava do gado. Caim plantava. E Deus se interessou mais pela oferta que Abel fez do que a oferta que Caim fez. E ele com raiva, e Deus vendo isso, sabendo que o que Caim ia fazer, alertou antes que o que estava na mente dele ele não deveria fazer, que ele seria punido por isso. Mas ele não deu ouvidos. Convidou o irmão para sair e quando chegaram num determinado ponto, Caim matou Abel. Quando Caim voltou, Deus perguntou: onde está seu irmão? Aí ele falou, aí ele respondeu: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Aí Deus fala para ele: a terra se abre para receber o sangue derramado, o sangue do teu irmão derramado por você. E nunca mais dará frutos para você. E ele então baniu Caim dali. Aí Caim fala para ele assim: mas eu reconheço o meu erro, eu pequei. E agora, se for expulso dessa terra, qualquer um que me encontrar me matará. Quem é que ia encontrar Caim? Se ele era filho de Adão e era o único homem da terra. Quem que ia encontrar Caim? Ninguém. E ainda aí Deus fez uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Quem que ia encontrar? E ele casou. Ele casou com quem? Né? Então a própria Bíblia mostra que não é Adão o primeiro homem da terra. E que não foi ele que deu origem à humanidade. Não sou eu que falo isso. Está lá, podem procurar. Cheguem em casa, peguem a Bíblia e vai lá. Direitinho lá onde surge lá Adão. Tem lá escrito o primeiro homicídio, né, do mundo, que foi esse, por inveja.
E aí essa questão, quer dizer, tantos males, tantas coisas ruins foram feitas por aqueles que Deus criou, que foi o homem, que ele se arrependeu, né? Está lá também escrito isso, que ele se arrependeu. Aí mandou Noé fazer uma arca e colocar um exemplo de cada casal ali para ele restabelecer a humanidade. Que ele ia acabar com toda a humanidade com um grande dilúvio. E só a família de Noé e os animais ficariam vivos, né? Então a gente vê que a Bíblia é totalmente alegórica. A partir do momento de que, se a sua mão for motivo de escândalo e seus olhos também, corte a mão e fura o olho. Vocês veem alguém fazendo isso? Furando o olho e cortando mão? Então eles sabem que ela é alegórica. Aqueles que estudam ali a Bíblia sabem que ela é alegórica, porque eu nunca vi nenhum. Será que são todos tão certos? Tão perfeitos, que não fazem nada, que nunca foram motivos de escândalo? Quem nessa vida nunca foi motivo de escândalo? Né? Basta ser um espírito encarnado na Terra para ser inferior, portanto, é motivo de escândalo em algum momento. Pode não ser tão escandaloso, pode ser só um pouquinho, mas é. Né? Então, nós sabemos que perfeitinhos a gente não é. Como o Zé dizia, a gente está mais para o perfume da carne de porco do que para São Francisco de Assis, né? Está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis, mais para o cheiro da carne de porco do que do perfume das rosas. Então é isso. A gente precisa reconhecer essas coisas, né? De acordo com o novo estudo, publicado na revista Scientific Reports, a cultura do Vale do Hindu tem pelo menos 8.000 anos de idade, ao contrário dos 550 estimados anteriormente. Segundo as novas estimativas, a referida civilização supera o Antigo Egito e Mesopotâmia em antiguidade. Então é óbvio que não é possível, né? Porque as civilizações estão aí no mundo, e Adão tem cerca aí, que vai de 4 a 6 mil, porque também não tem uma idade definida. Ah, mas 2.000 anos é muito. Em contagem de milhares de anos, não. É muito para nós. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram às diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Enoque foi de outra raça, né? Então, isso aí é puramente alegoria. A gente tem que pensar sobre isso. Aí a gente analisa essa questão das civilizações. Imagina se toda civilização que existe tivesse começado a partir da data do nascimento de Adão, de 4 a 6 mil anos. Será que nós teríamos todo esse desenvolvimento agora? Impossível, não daria tempo para isso, tá? É o que escreve aqui, ó. As leis da natureza se opõem, Kardec, tá? Que fala. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Claro que não. Imaginemos se em 4.000 anos nós teríamos o que a gente tem hoje. De jeito nenhum, né? Embora há uma grande lentidão, né, nesse progresso, nós não teríamos o que temos hoje, né, de forma nenhuma. Então, com certeza, é uma figura alegórica simbolizando isso. Num dos dilúvios, né, porque o dilúvio bíblico, ele existiu, mas não da maneira que contam, cobrindo toda a terra. Até porque, qual é a impossibilidade real disso? Do dilúvio ter coberto a terra. Ela é redonda. Basta isso. Não tem a menor possibilidade. Só se ela fosse plana, né? Se ela fosse plana, um dilúvio poderia cobri-la, mas ela é redonda.
Então não existe a possibilidade de um dilúvio cobrir toda a Terra. Embora nós tenhamos as forças centrífuga e centrípeta que prendem a força da gravidade, mas haveria essa impossibilidade, a mesma que faz que a Lua não caia na Terra, porque ela está em constante queda. A Lua está em constante queda, mas ela não cai por causa da força da gravidade e porque a Terra é redonda. Então, não existe essa possibilidade. Então, o dilúvio bíblico foi uma região. Né? Quando a gente olha, que a gente está na praia, que vê, né, aquela imensidão na linha do horizonte, é como se o mundo ali, a Terra terminasse ali, né, para a gente. Mas ela é redonda, por isso que a gente vê o barquinho fazendo assim, né, sumir. Então, essas impossibilidades são aí garantidas aí pela ciência. Quanto às diversidades das raças humanas, primeiro, vamos analisar essa palavra raça aí, que não é nada legal aí, né? Isso porque na época era assim que se falava. E como principalmente Herculano Pires, que foi o melhor tradutor de todos os tempos, né? Da codificação, não trocou, porque não cabia a ele isso, né? Fazer mudanças nos termos, nem trocas, nem nada. Ele poderia fazer um adendo, poderia fazer um comentário, mas nunca trocar a palavra, porque ele estava traduzindo. Mas era assim que se falava na época. Porque nós não temos diversidade de raças. Nós só temos uma raça, a humana. Né? Então não há diversidade de raças. Aqui, leia-se etnia. Não leia-se raça. Mas isso é o que estava escrito lá, é o que veio. E Herculano, e os outros também, né? Mas eu falo sempre Herculano, que ele foi o grande tradutor, o mais fiel de todos, né? Ele não tem erro na tradução dele. Aqueles errinhos que a gente encontra, não tem na tradução de Herculano, não tem. Então, ali a gente vai entender isso, diversidade das etnias, porque a raça é humana. Mas a palavra foi assim que foi escrita por Kardec e ficou, né? Então, as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade de raças humanas, de etnias humanas na Terra, vêm do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Quanto à moral, porque na parte física, sim, ao DNA, está aí, para identificar. Gêmeos idênticos seriam muito iguais, né? Mesmo com diferenciações de clima, de coisa, eles não iam mudar essa genética. Mas na parte moral, nós iríamos ter aí algumas diferenças. Então, essa questão vale a pena a gente comentar, porque na época que a vida surgiu, em vários pontos do planeta, não foi só aqui ou ali, nos vários continentes que não eram como é hoje. Né? A Terra era uma placa maior que depois foi se separando. Então, as regiões mais próximas do centro da Terra, né, mais afastada dos polos, eram quentes demais. Então, as regiões onde passava a linha do Equador, onde passa, né, a linha do Equador, são regiões muito quentes. A África, né, uma parte do Brasil, porque o Brasil atinge todas ali, os trópicos, o Equador, o Brasil é completo nisso, né? Ele tem todos os climas. Mas a África era muito quente, era um calor insuportável. E a adaptação da vida, né, acontece justamente de acordo com o que o ambiente pede, com o que e também oferece. Então, o que acontecia? Os corpos que ali, a vida humana que ali foi se desenvolvendo, esses corpos, eles foram sendo dotados de elementos que pudessem protegê-lo daquele calor intenso, com
né, como é que é o nome daquilo? Melamina, né? Melamina, melatonina é o do sono, né? Melamina, é melamina, não é? Melanina, né? Para a pele ficar mais resistente, que eles são extremamente resistentes, né? O cabelo precisava de ser muito denso, para que eles não tivessem a cabeça cozinhada ali, cozida, né? Naquela situação que eles viviam ali. Era muito calor. E eles precisavam de ser muito fortes, para eles poderem resistir todo aquele clima. Isso é lá no início, porque alguns ainda ficam debatendo sobre isso, que não é assim, que o clima tem pouca influência, né? Não, não tem pouca. Isso foi quando a vida surgiu lá. Evidentemente que se a gente levar um bebê para lá, que não nasceu lá, ele não vai pegar essas características, porque ele não nasceu lá naquela época. Então a vida eclodiu daquela época sim, e eles foram passando essa genética para os seus descendentes. E isso é natural. Evidentemente que há um espírito que encarnou numa região fria, numa região mais com menos calor, ele não vai para lá e vai se tornar um africano, porque lá é quente. Ele vai sofrer pra caramba lá com o calor. Mas isso não é... Porque essa adaptação foi no início, quando a vida surgiu na Terra. Não ficou acontecendo todo o tempo, né, com as pessoas. Isso é uma insanidade de alguns estudiosos que não fazem essa bobagem. E eu te encontro, às vezes, alguns falando essa bobagem ainda, né? Dizendo que não foi o clima, porque quem vai para lá não se torna africano. Olha, isso é ridículo, né? Mas ainda existe. Então, sobre a influência do clima, da vida que levam, né, do sistema de vida, dos hábitos que tem, tudo isso modifica, fazendo aí diferenças étnicas e levando realmente a diferenças na organização física. Nós temos várias etnias, cada uma com muitas diferenças, né? Nós temos os nossos irmãos japoneses, chineses, com os olhinhos muito rasos, né? Eles são escondidinhos, né? Tem uma razão para isso. Eu já li qualquer coisa sobre também o sol deles, que danifica um pouco. Eu não sei se isso procede, então não posso nem afirmar para vocês, que eu ainda quero pesquisar melhor isso. Mas o tom de pele dos nossos indígenas, mais avermelhado, né? Então, sob influência também da terra, do solo, e uma série de coisas que influenciam o ambiente, dando aí essa diversidade étnica que nós temos, maravilhosa, né? Então, dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada na parte moral. Elas não iam ficar vermelhinhas como os índios, nem pretinhas como os africanos, nem com olhinhos rasos como os japoneses, mas elas adquiririam hábitos muito semelhantes a eles, né? Então, isso é muito bacana, né, na Terra, porque faz essa diversidade toda, né, fazendo a união de todos, porque poderemos não ser todos irmãos, até entre aspas, porque a gente não veio de um tronco só, né? Depois ele se bifurcou, mas em Deus somos todos irmãos. Nós somos espíritos criados por Deus, que nascemos aqui ou acolá, não importa, pelas nossas necessidades kármicas, pelas necessidades de enfrentarmos culturas diferentes, nascemos em ambientes muito diferentes, o que não impede que aquele que nasceu na África renasça no Brasil, na Inglaterra, seja onde for, para fazer o seu resgate, né, onde for melhor para ele, onde melhor ele encontre condições de fazer a sua redenção. Então, a gente continua isso aí, né, sobre essa diversidade das etnias, sobre ainda várias coisas que a gente tem que aprender sobre essa formação aí no início da Terra. Muita paz para todos.